Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Vamos então completar a nossa sériezinha de vídeos sobre orientação a objetos em Java. Esse aqui vai ser o último videozinho com os exemplos, implementação e a conclusão dos nossos vídeos. E eu espero que esse conceito pelo menos fique um pouco sedimentado na cabeça de vocês, mas obviamente ainda é um primeiro contato com a orientação a objetos. Então, não se culpem se vocês não entenderem tudo agora, é normal, tá? É um conceito muito novo, apesar de ser muito natural por ser mais próximo do mundo real, na programação, depois de a gente ter feito tanto tempo de um estilo de programação, que era o procedural, transformá-lo em orientação a objetos na nossa cabeça não é tão simples assim. Então existe uma resistênciazinha que é natural, não se preocupem, mas eu espero que aos poucos vai ficando mais claro e depois a gente vai continuar trabalhando com isso em outros vídeos, outros exemplos. Eu espero que vá melhorando cada vez mais para vocês, tá bom, pessoal? Então esse programinha aqui, eu estou fazendo a implementação do exemplo que eu coloquei lá no slide, que é o do jogo xadrez, né? Uma versão bem simplificada, mas só para a gente ter essa noção de como é que é orientar objetos nos nossos programas, né? Então aqui eu não coloquei nada no jogo xadrez ainda, eu vou focar primeiro na classe peão, tá? Então, para os atributos, o que são os atributos possíveis de um peão? A gente vai, para diferenciar um peão do outro, a gente precisa colocar, bom, a gente já falou, né, que a gente vai, vamos colocar, por agora, a gente não vai colocar então, para diferenciar um peão do outro, o que a gente precisa? A gente precisa da cor e precisa do número. Por agora, pessoal, a gente vai abstrair, vai tirar a parte da visibilidade de acesso. Eu não vou colocar nada, tá? E depois eu explico o que é o nada, quando a gente não coloca visibilidade de acesso, não coloca público, não coloca privado, a gente coloca nada, depois eu explico mais sobre isso. Mas por enquanto vai funcionar assim, tá? Vamos colocar aqui que eu preciso, né? Eu vou precisar do string da cor, a cor do peão, né? Se ele é claro, se é escuro, se é preto ou se é branco, né? No jogo. E um peão no jogo xadrez, ele também, por a gente ter vários peões e a gente não ter mais o real, o concreto, para a gente pegar esse peão ou esse peão, eu vou ter um número para poder diferenciá-los, né? Eu vou chamar de num. E os métodos desse peão vai ser coisa muito simples. O que o peão pode fazer no jogo? Ele pode se mover, né? Eu poderia ter dois métodos, na verdade. Eu poderia ter o mover ini, que no jogo xadrez, para quem joga xadrez, sabe que o primeiro movimento do jogo de xadrez, né, do peão, ele é um movimento, ele pode ser um movimento de duas casas ao mesmo tempo. É só no primeiro, né? E aí a gente pode colocar, deixa eu só comentar aqui, fim do método. Esse método a gente pode comentar melhor, na entrada, processamento, saída, mas aqui eu vou só focar na parte da escrita do método mesmo, tá? O fim do método, mover ini. E aí aqui eu simplesmente vou mandar uma mensagem, né? Para simular, emite mensagem que simula movimento inicial do peão no jogo. Então esse aqui eu estou fazendo o mover início. Quando eu quiser fazer o primeiro movimento do peão, eu posso chamar o mover ini, que vai ser, vamos lá, peão da cor. Aí eu ligo aqui com cor, né, do peão, mais e número. E aí eu ligo com o número do peão, que eu chamei de num, move duas casas para frente. Duas porque é o movimento inicial, né? Então, como eu falei, o mover ini. Para quem joga xadrez já sabe disso, né? Se é o movimento inicial do peão, o primeiro movimento ele pode mover duas casas, tá? E aí eu posso também criar um outro método que é o mover comum, assim, né? Então eu crio um outro método, opa, peraí, que não é o mover ini. Então, vamos colocar aqui, vamos comentar métodos, método que move um peão na primeira jogada. E aqui é o método que move um peão. Simplesmente, qualquer método, né? Só na primeira jogada que eu posso ter o mover ini. Eu vou chamar ele de mover, né? E agora ele vai, peão da cor tal, número tal, move uma casa para frente. O peão, para quem joga xadrez sabe, quem não joga, ele pode mover uma casa para frente só. Pá, 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 só uma casa. E quando ele está movendo a primeira vez, ele pode mover duas, tá? Então aqui eu criei a classe peão. Então como é que eu faço isso agora para mexer com esse peão, para jogar com esse peão, né? Então, o nosso jogo vai ser muito simplesinho. Aí eu posso começar, vamos lá. Declaração de variáveis.
Lembrando que o objeto é uma variável, só que não é uma variável do tipo comum, ele é uma variável do tipo abstrato de dado, um TAD, né? Então eu vou criar aqui o peão, é o tipo peão, assim como a gente tinha o tipo scanner, vou ter o tipo peão, e aí eu vou chamar esse peão de peão 1. Então ele é peão 1, vou fazer um new para poder reservar o espaço desse peão, e vou fazer new peão. E aqui eu declarei, criei esse objeto, disse que eu estou usando um objeto do tipo peão, estou, né, com essa variável que eu posso mexer também, e aloquei espaço na memória com o new para armazenar esse peão. Então, agora eu posso fazer, né, atribui valores para os atributos do peão. Então, esse objeto peão eu vou colocar agora para o peão 1, eu vou colocar ponto cor, recebe, vamos colocar preto, o peão da cor preta, vamos colocar preta, né? E aí, peão 1 ponto num, eu vou colocar que ele vai ser o número 1. E aí eu faço, move inicialmente o peão 1. E aí eu pego o peão 1 pelo objeto, né, pelo nome do objeto, peão1.mover. Ini, vai ser o mover inicial, tá? Depois eu vou chamar o outro também. Só quero mostrar para vocês agora como é que esse programa muito simplesinho já vai funcionar. Percebam que eu salvei jogo xadrez. Eu tenho jogo xadrez.java e o peão.java. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, olha só, com esse programinha eu fiz dois arquivos, eles estão funcionando no mesmo programa, tá? Então, aqui pelo CMD dá para ver que nessa pasta eu tenho jogo xadrez.java. Eu vou fazer a nova versão depois, daqui a pouco eu vou fazer a versão que tem o scanner, eu já deixei ela pré-pronta aqui, tá? Mas só para mostrar para vocês que jogo xadrez.java e peão.java estão na mesma pasta. Eles têm que estar na mesma pasta por agora, tá? Depois a gente até pode ter sistemas em pastas diferentes, daí a gente vai criar códigos fontes em uma pasta, pacotes e tal, mas agora para a gente começar eles têm que estar na mesma pasta. Então eu tenho o mesmo sistema que tem mais de uma classe. E esse sistema vai ter uma classe principal que eu vou usar para main, né? E eu vou ter as outras classes que representam tipos de dados, que daqui a pouco eu vou fazer a torre também, tá? Então vamos lá. Deixa eu implementar, se eu compilar esse problema. Aí eu vou compilar outra coisa também. Eu só vou compilar a classe principal, eu não preciso compilar o peão. Porque a classe principal cria o peão, automaticamente o compilador vai lá e compila o peão também. Então eu só preciso fazer jogo xadrez, tá? Eu estou usando o jogo xadrez sem CV1. Jogo xadrez. E aí eu compilo esse programa, se a gente não tivesse esquecido nada, eu compilo esse programa para poder acessar o peão, né? Então, pelo peão, ele compila. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Para vocês é o dir, né? Eu estou usando o ls aqui, que é o meu um pouquinho diferente. Mas vocês podem ver que eu só compilei o jogo xadrez. E ele criou o ponto class do jogo xadrez, como deve ser sempre, né? Mas ele também criou o ponto class do peão. Porque eu estou usando no meu jogo xadrez um objeto tipo peão. Então, como eu falei, quando eu compilo o jogo xadrez, automaticamente, para usar o peão, ele tem que estar compilado também. Aí ele vai lá e compila o peão. Percebam que eu não tenho torre.class, porque eu não criei o objeto do tipo torre no meu programa. Por isso é que ele não criou o torre.class, ele só criou o peão.class, mesmo eu não compilando o peão.class. Eu não vou compilar o peão, a classe peão, diretamente. Eu vou compilar pela classe principal e ela vai automaticamente compilar todas as classes das quais eu estou criando objetos na classe principal, tá? Foi isso que aconteceu agora com o peão. Agora vamos executar para ver como é que a gente ficou. Tá, agora eu pergunto para vocês. Dá uma olhadinha aqui no meu programa. Dá uma olhadinha aqui na minha classe peão. Eu vou executar esse programa agora e eu quero que vocês me falem qual é a mensagem que vai sair quando eu executar o jogo xadrez.class, né? Vou executar o jogo xadrez. O que vai sair aqui? Fala para mim. Então vamos ver se vocês acertaram. Java, jogo xadrez, e aí ele mostra a mensagem, peão da cor preta e número 1, move 2 casas para frente, porque eu chamei o mover ini, eu não chamei o mover só mover, né? E aí vamos ver outra opção aqui. Se eu quiser fazer com que esse peão 1 move o peão 1 mais uma vez.
é o mesmo peão, né? Então, peão 1, ponto, mas eu quero fazer um segundo movimento que não é o movimento inicial mais. Então, eu criei eu não mudei na classe peão nada, e aí eu criei essa nova chamada de método, né? Então, vamos compilar de novo, porque eu terei o programa, né? Então, eu vou compilar o programa e vou executar esse programa. Java, jogo, xadrez. Aí ele coloca a primeira mensagem, peão da cor preta e número 1 move 2 casas para frente, e peão da cor preta e número 1 move uma casa para frente. Como eu falei, muito simplesinho ainda, nada próximo do jogo xadrez de verdade, né? Mas é só para vocês terem essa noção do que é manipular objetos. E olha só que legal, eu posso criar mais peões usando a mesma classe peão, sem modificar a classe peão. Eu posso criar quantos objetos eu quiser. Eu poderia criar vários, eu poderia criar 16, aí seria melhor usar vetor, né? Arrays. Eu poderia criar vários peões representando os peões do jogo. Então, por exemplo, eu vou criar um novo peão aqui, peão 2, e que eu vou atribuir para ele, atribuir valores para depois do peão 1, e aqui eu vou copiar essa parte, Command C, e vou atribuir os valores, atributos, né, para o peão 2. Então, vamos criar um novo peão preto, mais da cor, desculpa, mais um peão preto, mais do número 2. E aí eu posso mover esse peão, movi o peão 1 ini, e depois movi o peão, não, vamos criar ele branco, da cor branca, e aí eu chamo, vamos, sei lá, peão 1, branco não, vamos colocar assim, P1, PB1, vamos mudar aqui, ó, PP1, peão P1, que é preto 1, e o peão branco 1. Então, eu estou colocando no nome uma identificação do que ele vai representar, né? Então, esse aqui vai representar o branco número 1, não, desculpa, o preto número 1, preto, e esse aqui vai representar o branco número 1. E aí, vamos supor, o peão preto fez a primeira jogada. Então, eu posso fazer depois, logo em seguida, obviamente esse jogo não está tão interessante ainda porque o usuário nem está mexendo com ele, eu estou fazendo tudo no sistema aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ó, eu movi o peão ini no preto, e depois eu movi ini, depois movi ini o branco. E depois, mesma coisa, eu posso fazer, move o peão preto 1 mais uma vez e move o peão branco 1 mais uma vez, tá? Então ele vai mandando mensagem. Então, o que vocês acham que vai sair agora de mensagem, né? Vamos ver. Eu não mexi na classe peão, vocês podem perceber que eu criei a classe, criei o modelo uma vez e agora eu posso criar quantos objetozinhos eu quiser, tá? Então, vamos ver como é que fica aqui? Aqui, ó. Vamos Java aqui, jogo xadrez. Java, jogo xadrez. Ah, aqui faltou uma coisa, né? Ah, eu não mudei uma letrinha, né, na hora de chamar aqui. Então, vamos lá corrigir. Posso corrigir daqui mesmo, né? Então, PP1, P1, P1, PB1, P1, P1 e depois P1, PB1. Então, vamos lá. Faz parte, a gente esquece mesmo, tá? Então, vamos lá, Ctrl S. Vamos salvar de novo, compilar de novo. Vou dar um clear e vou executar. Jogo xadrez, Java jogo xadrez. E aí agora ele mostra os 4 movimentos. Ó. Peão da cor preta número 1 move 2 casas para frente. Depois peão da cor branca número 1 move 2 casas para frente. Peão da cor preta número 1 move uma casa para frente. Peão da... Obviamente, né, como eu falei, uma simulaçãozinha, mas agora eu tenho 2 objetos jogando, né? E aí o mais interessante é poder fazer uma nova versão que o usuário vai poder escolher a cor e o número do peão, né? Então a gente pode usar arrays, que vai ficar muito mais legal. Posso fazer 8 peões da preta, 8 peões da branca. E vamos deixar isso aí para as novas versões, né, desse joguinho. Mas agora pelo menos a gente pode colocar scanner, né? Então vamos fazer aqui uma nova versão, né, com o scanner. Vou chamar ela de V1. Deixa eu ver aqui. V1. E aí eu vou chamar ela Savacomo. Peraí, deixa eu fazer a tradução para vocês. Então eu estou salvando essa nova versão, né, como novo arquivo. É sempre bom, como eu falei com vocês várias vezes, né, pessoal, para a gente salvando versões, não perder a versão anterior. Se você tiver alguma dificuldade, precisar voltar para a versão anterior, fica fácil, né, nunca tentar fazer tudo de uma vez, sempre trabalhar com versões, tá? Então aqui eu vou trabalhar com essa nova versão e, né, vamos fazer um import java.util.scanner, né?
E aí agora eu vou fazer na declaração de variáveis, ou logo antes ou logo depois, né? Eu posso declarar antes aqui, declara fluxo, fluxo de entrada de dados, né? O stream de dados que a gente estava trabalhando até agora, que é o scanner, né? Que também agora vocês entenderam que ele também é um objeto da classe scanner, que eu importo, como eu não estou criando essa classe, né? Eu estou importando ela de uma outra pasta que já foi produzida, né? Para o nosso programa. Então, new scanner, e aí eu ligo esse objeto com o teclado. Então é isso que eu estou fazendo. Opa, system.in. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Agora vocês estão entendendo um pouquinho melhor esse monte de coisa que a gente escreve em Java, né? E aí aqui depois que eu declarei as variáveis P1, 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 PB, né? Agora eu não vou colocar eu não vou colocar mais os nomes, as cores, né? Eu posso até colocar P1, P1, 2 agora. Mas eu não posso colocar a cor, porque vai ser o usuário que vai entrar com a cor, né? Então aqui eu vou colocar recebe valores para os atributos do PA1. Então, aí eu mando a mensagem na tela, system.out.print, vamos colocar como print mesmo, ao invés de println. E aí, entre... Bom, aí falta o cabeçalho, né, pessoal? Seria bom ter um métodozinho de cabeçalho, como a gente aprendeu, mas só por simplicidade e rapidez aqui eu vou fazer direto, tá? Entre com a cor do primeiro peão. Aí ele vai entrar aqui com a cor in.next. Pode ser next mesmo, porque aí ela é só uma palavrinha, né? Então é até bom eu colocar aqui para a pessoa que eu quero que ela coloque branca ou preta. A cor branca ou preta, né? E vou fazer a mesma coisa para... Vamos tirar esse P aqui, né? Não temos mais o P. Vai ser PA1 e PA2. E aqui vai ser... já chego aqui... Aí aqui, pessoal, a gente vai fazer, entrar com a cor preta ou branca, né? E depois eu posso pedir o número desse peão. Então eu vou fazer aqui system, e aí eu posso colocar entre com o número do primeiro peão, né? Aí eu posso até indicar para a pessoa que é de 1 a 8, que é o número que ela pode colocar. E aqui na hora de entrar com o número, né? Eu coloco num e next int, porque é um inteiro agora, né? Beleza, e eu vou fazer a mesma coisa para o peão 2, né? Que eu posso fazer, vamos até pegar esse daqui. Vou jogar para o peão 2. Então agora eu estou deixando para a pessoa utilizar, entrar com os dados do peão que ela vai usar, né? Então eu estou dando 2 peões para ela, e ela escolhe a cor e o número, escolhe a cor e o número de 2, né? Então, mesma coisa, que eu tenho que mudar só o número, né? P1, P2, P2, e aqui também, P1 move, P1, 2, 9. E aí agora eu vou deixar os movimentos o mesmo, os métodos os mesmos, mas na hora que a pessoa fizer, ela vai... Eu vou deixar os movimentos os mesmos, mas as mensagens vão ser diferentes de acordo com o número e a cor que a pessoa escolheu. Então vamos lá ver como é que vai ser isso aqui. Vou usar a versão 1, que eu chamei de v1.java, ver se eu não esqueci nada na hora dessas modificações. Se não, já posso dar uma limpeza aqui e executar. Deu certinho. Jogo xadrez, V1. E aí eu coloco branca ou preta, vamos colocar o peão 8. E depois eu coloco aqui preta e peão 2. E aí as mensagens são de acordo com o número que a pessoa moveu, né? Peão da cor branca move 2... Ah, eu coloquei errado aqui agora que eu vi, né? Então aqui na verdade é peão 1 move ni, peão 2 move mi, depois peão 1 move ni. Então vamos de novo. Tranquilo, aqui há uma modificaçãozinha, foi um erro de lógica que vocês perceberam, né? Porque ele compilou, executou, mas logicamente não era o que a gente queria, né? A gente queria alternar os peões, os movimentos dos peões, né? Então agora eu vou fazer jogo xadrez versão 1, e aí entro com a cor branca, número 8, preta, número 2, e aí agora assim ele move alternado, tá bom, pessoal? Então vamos, só para a gente concluir aqui, depois a gente pode fazer outro exemplo, né, com a torre, com outras versões, né, mas vamos
concluir por aqui por agora. Vamos voltar aqui para as nossas conclusões, né, dessa sériezinha de vídeos sobre orientação a objetos em Java, só para a gente concluir. Obviamente, a minha opinião é que a orientação a objetos é super legal, né, é super interessante porque aproxima a gente do mundo real, a gente consegue ter uma visibilidade maior e mexer com objetos no mundo computacional quase como se fosse no mundo real, e a gente tem uma facilidade muito grande para entender e expandir o sistema. Como eu falei, eu mexi com pouca coisa ali, já criei mais peões, posso colocar uma nova classe de torre, posso fazer várias classes, posso fazer várias peças, posso fazer arrays. Então uma facilidade muito grande quando eu trabalho com orientação a objetos, porque o sistema fica todo muito bem definido. E através dos objetos, essa correlação com o mundo real, a gente consegue até expandir melhor, retificar erros mais facilmente, o que facilita muito a nossa criação de sistemas, né? E sem considerar ainda também que a orientação a objetos ela é adotada em todo o mundo e ela, como eu falei, ela é um paradigma mais moderno que a gente tem e ele é o mais adotado na grande maioria dos sistemas, tá bom, pessoal? Bom, eu vou deixar para vocês alguns exercícios aqui, tá? Vou especificar direitinho cada um deles. A primeira coisa é sempre implementar esses exemplos que eu coloquei, né? Depois eu vou fazer um de cachorro e gato, bem simplesinho, bem parecido com esse do peão. E depois eu vou pedir para vocês um resumo, né? E dei algumas referências aqui para você, o capítulo 4 da apostila Java, o capítulo 3 do livro, o capítulo 3. Aí são 3 referências, mas o resumo é um só. É para vocês tentarem ter um pouco mais de contato, né, com essa parte teórica da orientação dos objetos, tá? Esse é o primeiro contato. Muito tranquilinho, mas eu vou explicar para vocês lá no Teams e vou colocar para vocês entregarem por lá, tá? E aí as referências principais, né, o livro do Java, a apostila do Kaelo que está disponível no blog, nós temos esse outro livro aqui, que é a Introdução à Programação Orientada a Objetos, que tem disponível na biblioteca, e nós temos uma outra apostila também que eu coloquei lá, da K19, que também ajuda bastante a vocês, sempre que tiverem dúvidas teóricas, podem, e práticas também, né, podem utilizar essas referências, tá bom, pessoal? Então, por agora é só. Esse aqui é a nossa sequenciazinha de vídeo. Vamos terminar, então, essa sequenciazinha de vídeos sobre orientação de objetos em Java. Espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, entender o início, né, da proposta. E, a partir daí, a gente vai implementando e melhorando e aprendendo mais a cada dia. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Tchauzinho.